Junichi é um covarde que não consegue arrumar uma namorada, mas sua vida muda quando ele é desafiado a pedir para a garota mais popular da escola para ser sua namorada. E isso o transforma no cara que todas as garotas querem como pai de seus filhos. Mas antes, era um novo semestre e ao redor de Junichi estavam casais apaixonados. Ao contrário dele e de seus amigos virgens, Shinpei, Keigo e Minoru. Mesmo na aula, os pombinhos os cercavam, machucando a alma solitária de Shinpei. Ver todos os casais deixa Junichi confuso sobre por que os deuses do anime não podem abençoá-lo com uma garota incrível que vai satisfazer suas vontades. De repente, uma baixinha com seios enormes Nene aparece como um Pokémon e entrega a Junichi o almoço que ele deixou em casa. Apesar de serem amigos de infância, Junichi não está interessado nela, mesmo com Nene flertando com ele. Depois de ver isso acontecer, os caras começam a interrogar Junichi, exigindo que ele apresente Nena a eles para que possam mergulhar de cabeça em seu mar de leite cremoso. Eles começam a tagarelar bobagens sobre por que Nene é a combinação perfeita de uma baixinha com peitões escandalosos. Durante a confusão, uma fofinha de cabelo preto chamada Yui aparece e cumprimenta Junichi, mostrando sua felicidade por estar na mesma classe que ele novamente. Mais uma vez, os rapazes começam a olhar para Yui e apreciar sua beleza, apesar dela não ter curvas na frente. Então, os rapazes começam a ler algumas revistas cheias de conteúdo para a cultura, sem se importar com o que os outros pensam. E enquanto Junichi é contra o que eles estão fazendo, Shinpei oferece para ele se juntar a eles para ver a mais nova sessão de fotos de Mia Malkova, o que faz Junichi ceder. De repente, uma garota aparece e Junichi deixa a revista cair nos pés dela, de susto. Junichi tenta se explicar, mas Yukana, a garota com tramas mais espessas que a vida, critica Junichi pela sua degeneração e zomba dele por ter um camarão pequeno. Mais tarde, os garotos começam a admirar Yukana, desejando que ela pisasse neles, e Shinpei sugere a ideia de que eles deveriam tentar conquistar Yukana. Shinpei explica que, de acordo com sua pesquisa aprofundada, garotas como ela se dobram facilmente e devoram glizzes mais rápido que o Flash. Vendo sua convicção, Junichi agora está convencido e imagina Yukana realmente fazendo isso com ele, mostrando-lhe a razão pela qual os homens vão à guerra e se rendendo aos buracos no enredo dela. Durante sua intensa imaginação, os garotos decidiram que Junichi será o cordeiro sacrificial e será ele quem confessará seus sentimentos a Yukana. Mais tarde, Yukana encontra uma carta de amor que os garotos fizeram pedindo para ela se encontrar, e ao ver isso, ela cancela seus planos com sua melhor amiga, Hanko, e vai encontrar seu misterioso admirador. Após isso, ela confronta Junichi e ele sente que foi trapaceado por seus amigos por ter que fazer isso. Apesar disso, Junichi quer perder a virgindade, então ele se deita e começa a implorar para Yukana namorar com ele. Yukana percebe que ele é o mesmo cara com a revista suja, e ao ouvir isso, Junichi se despede de sua vida potencialmente cheia de enredos e imagina a vida após isso, com todos lhe lançando olhares sujos por ser um covarde. No entanto, na posição dele, Junichi consegue ver a parte privilegiada de Yukana, e sabendo que não terá um futuro brilhante, ele se recusa a levantar e continua espiando. Então Yukana pergunta a Junichi o que ele gosta nela, e ele começa a falar besteiras, não querendo que ela saiba que sua razão é agarrá-la. Mas Yukana percebe rápido e diz a Junichi que não vai namorar com ele por esse motivo. Percebendo que está em apuros, ele imagina uma vida onde as pessoas o chamam de canalha por namorar com ela apenas para tirar sua própria virgindade. Na sua cabeça, ele quer fugir, mas ver o que está entre as pernas de Yukana desperta seu lado simplório interior, que destrói seu bom senso e faz com que Junichi continue sua missão. Yukana o pega espiando e o chama a atenção, mas em vez de repreendê-lo, Yukana se aproxima e provoca para que ele dê mais uma espiada. Quando Junichi a observa, ela o engana e começa a rir de sua degeneração, o que irrita Junichi. No entanto, Yukana pergunta se ele realmente gosta dela, e Junichi se recusa a ser enganado novamente, aceitando completamente sua vida como um perdedor. Mas Yukana o interrompe, o encurrala, e diz a Junichi que gosta dele e que eles podem sair juntos. Naquela noite, Junichi não consegue acreditar que os deuses do anime finalmente o abençoaram com uma garota cheia de enredo. Na manhã seguinte, Junichi está reavaliando sua nova situação cheia de enredo quando seus amigos aparecem e pedem desculpas pelo que aconteceu. Eles já presumem que foi terrível, e Junichi se preocupa que Yukana esteja apenas jogando para fazê-lo parecer um idiota. Mas os meninos garantem a Junichi que ele e seu grupo de perdedores sempre serão amigos virgens para toda a vida. De repente, Yukana envia a Junichi uma foto fofa dela, e isso deixa os amigos dele loucos, tratando-o completamente como lixo. Enquanto Junichi tenta se explicar, Shinpei pergunta se ele já beijou Yukana, e quando Junichi nega, Shinpei garante que beijar é algo normal para garotas como Yukana. Junichi vê a verdade no que seus amigos disseram e percebe que um dia Junichi tem que beijar Yukana nos lábios superiores e inferiores. No entanto, Shinpei diz a Junichi que ele tem que levar Yukana a um karaokê e explica que o karaokê é o lugar perfeito para ter um pouco de privacidade.
Shinpei começa a falar besteiras, dizendo que no karaokê, garotas como Yukana vão começar cantando músicas picantes juntas, depois mostrando seus planos e finalmente devorando seu Glizy. Mais tarde, Yui cumprimenta Junichi como de costume na aula, mas então Yukana aparece e começa a ficar amigável com ele, e quando ela revela que eles estão namorando, isso choca toda a classe e suas mães. Depois da escola, seus amigos vão para casa sem ele, e quando Junichi os persegue, eles dizem a Junichi para comer sujeira e engasgar com ela. Então Yukana entra na conversa e convida Junichi para ir com ela. E fora da escola, Nene, que está esperando por Junichi, fica chocada ao vê-lo de mãos dadas com Yukana. Então o casal vai a um karaokê e Junichi percebe sua chance de ter o seu picles cutucado. Ele percebe que todas as músicas que conhece são apenas Sandstorm de Darude e seus remixes, e se sente ainda pior quando descobre que está apenas substituindo os amigos da Yukana. Na cabine, Junichi vê um aviso que diz que balançar os peitos de uma garota não é permitido, o que o faz entrar em pânico. Yukana entra com algumas bebidas e, quando tenta se sentar, quase faz Junichi gritar e ele pensa que Yukana está o tentando a tomar uma atitude. Ele começa a imaginar Yukana ficando agressiva e fazendo-o cantar a música onde podem gritar muitos ruídos felizes. Mas na verdade, Yukana está apenas se divertindo. Ela canta suas músicas, e Junichi percebe que ele também precisa cantar e mostrar o que sua garganta pode fazer, mesmo sem saber qual música escolher. De repente, Yukana começa a cantar uma música atrevida. E então, Junichi se lembra do que Shinpei lhe disse, que ele está caminhando para um progresso significativo na trama. Então, Yukana escolhe uma música e Junichi a reconhece. Então eles cantam e fazem isso juntos, se divertindo sem nenhuma degeneração. Após a música, Yukana diz a Junichi que também é uma otaku e conhece muitas músicas de anime, o que faz Junichi pensar que ela está tentando fazê-lo se sentir melhor. Eles se aproximam um pouco mais e Yukana começa a tirar suas camadas, tornando a previsão de Shinpei realidade. Ao perceber isso, Junichi parte para a ofensiva e quase a beija, mas para depois que Yukana aponta para os pelos do seu nariz, o que destrói suas chances. Yukana vai ao banheiro, mas lá ela percebe que quase foi beijada e fica corada. Depois, enquanto Junichi está amaldiçoando seus pelos do nariz, Yukana agradece a Junichi pelo dia e pede para irem a mais encontros. Mas Hanko está lá observando-os. No dia seguinte na escola, Junichi encontra uma carta de amor dizendo para ele ir a um encontro. Mas ao verem a carta, seus amigos ficam em lágrimas e começam a pensar em que tipo de idiota realmente teria os cromossomos faltando para querer namorar Junichi. No entanto, Junichi não quer encontrar essa pessoa por lealdade a Yukana, mas seus amigos usam psicologia reversa, fazendo parecer que Yukana ficaria desapontada se ele não responder à carta. Keigo tenta ser a voz da razão, mas Shinpei o convence de que, se Junichi puder começar seu próprio harém, ele compartilhará algumas das suas bonitas com os amigos. E após ouvir isso, eles apoiam totalmente Junichi em encontrar essa garota misteriosa. Então, Junichi encontra a garota, que é Hanko, e ele fica com medo que ela o esprema até secar. Hanko começa a cheirá-lo e sabe que ele é virgem antes de começar a tentar Junichi com seus planos, dizendo a ele o quanto ele é um bom garoto. Hanko oferece a ele uma rapidinha, o que faz Junichi escorregar e cair no chão. Depois de ver sua posição, Hanko se coloca em cima dele e começa a brincar de achar o pepino. De repente, Yukana aparece, e Junichi imagina que Yukana vai ficar brava enquanto Hanko continua a brincar com ele. Mas ao invés disso, Yukana responde calmamente e faz Hanko sair de cima de Junichi. Ela apresenta Hanko como sua melhor amiga que tem melões menores, e Hanko aproveita a oportunidade para brincar com Yukana enquanto dá a Junichi um show ao vivo, lentamente fazendo-o se render e imaginar a ideia de tesouras. Hanko pergunta a Yukana se ela fechou o negócio com Junichi, mas Yukana a ignora e sai com Junichi, deixando Hanko irritada e querendo separá-los. Naquela noite, Yukana sugere que os três saiam juntos. E assim, no dia seguinte, eles se divertem jogando boliche e brincando como se fossem um trisal. E quando Nene os vê por acidente, começa a chorar e sai correndo. Então o trio experimenta algumas roupas, e Yukana pede a opinião de Junichi sobre duas opções, que o deixam animado. Enquanto Junichi escolhe uma opção, Hanko entra de repente e escolhe a outra, transformando Junichi em um terceiro. Em outra loja, eles fazem um desfile de moda particular para Junichi, fazendo-o parar, focando apenas nos planos dela. E irrita Yukana que ele não elogia o que ela está vestindo enquanto Hanko, que está vendo isso, fica com ciúmes. Depois que eles terminam, alguns NPCs os incomodam, tentando se dar bem com as garotas. Vendo isso, Junichi tenta defender as garotas como se fosse o Goku, mas rapidamente é derrotado como se fosse o Yamcha. Hanko intervém e diz a esses canalhas que eles podem ficar com ela e fazer um double team nela em vez disso. Eles levam Hanko para um lugar tranquilo com eles, mas depois de alguns minutos, Hanko volta depois de mostrar a esses idiotas quem é a mãe deles.
Então, Junichi vai para casa, percebendo o quanto é covarde por não conseguir proteger Yukana. Mas em frente à sua casa está Hanko, que o elogia pelo esforço e diz a Junichi que gosta dele. Hanko puxa Junichi para sua própria casa e senta-se ao lado dele no sofá, antes de subir em cima dele e pedir para ele dar um jeito nela. No entanto, quando Junichi tenta recusar, Hanko fica ainda mais agressiva, apertando seus planos sobre ele ainda mais e empurrando-o para baixo. Hanko diz a Junichi que sabe o quanto ele está reprimido e que, ao contrário de Yukana, que torna tudo difícil, ela pode dar isso a ele facilmente e finalmente fazê-lo perder a virgindade. Junichi se lembra de Yukana e de seu sorriso, dando-lhe força para rejeitar Hanko. Com convicção total, Junichi diz a Hanko que quer que Yukana tire sua virgindade, e por causa disso, Hanko fica com raiva, empurrando-o para baixo e dizendo-lhe para manter seu pepino sujo longe de Yukana. Hanko fica confusa sobre por que Yukana o escolheu, recusando-se a aceitar. E aqui, Junichi percebe que Hanko gosta de Yukana. Quando ela está prestes à brincadeira, Yukana entra, dizendo a Hanko para parar. E enquanto Hanko está preocupada que Yukana tenha ouvido o que ela disse, Yukana não ouve nada e acusa-os de traição pelas costas dela. Sem hesitar, Hanko aproveita a oportunidade e mente para Yukana, dizendo que estava apenas testando a lealdade de Junichi. Com um suspiro de alívio, Yukana agradece a Hanko por aprovar seu relacionamento e diz que a ama, o que faz Hanko lembrar do passado quando se apaixonou por Yukana. Hanko começa a chorar e a pedir desculpas a Yukana. Junichi pensa que agora Hanko está bem com seu relacionamento, mas no dia seguinte ela o confronta e diz para ele não contar a ninguém sobre seus sentimentos por Yukana. Enquanto isso acontece, Yui os está espionando com ciúmes nos olhos. Ela acaba por ser uma vadia narcisista que acredita que tudo gira em torno dela. Quando conheceu Junichi pela primeira vez, pensou nele como um cachorro, bom apenas para lamber seus pés. Naquela noite, após sua experiência com garotas como Yukana e Hanko, Junichi pesquisa sobre garotas enquanto se alivia com suas tramas. Ele encontra uma streamer chamada Boa, que desabafa sobre um cara que se distanciou dela, mas Junichi deixa uma mensagem, chamando-a de fofa. Na manhã seguinte, Yui chega à aula tratando todos como seus escravos, considerando-os todos plebeus que estão abaixo dela. Ela ouve uma conversa atrás dela, onde Junichi e seus amigos estão falando sobre Boa, que todos consideram fofa. Nesse momento, Shinpei meio que reconhece o rosto de Boa, mas assim que ele está prestes a perceber quem realmente ela é, seu cérebro frita por assistir muito Johnny Sins. Na hora do almoço, Junichi almoça com Yukana e, enquanto come, começa a imaginar ela lidando seus morangos através de uma técnica boca a boca. No entanto, embora ele queira que isso aconteça, ele sabe que é impossível, já que Hanko está lá com eles como o terceiro elemento. Depois do que aconteceu outro dia, Junichi acredita que Hanko está planejando alguma coisa, e quando ele olha para ela, ela o encara de volta como se dissesse que vai fazê-lo gritar. Nesse momento, Yui aparece, pedindo para falar com Junichi em particular. Mas Hanko fica irritada e diz a Yui para se calar e deixá-los em paz. Yui se afasta com um sorriso malicioso escondido sob a máscara, e Hanko pergunta a Junichi se Yui é a mãe do filho dele, mas Junichi a tranquiliza dizendo que Yui não significa nada para ele. Depois da escola, Yukana vai sair com as amigas, pedindo a Junichi para não exagerar enquanto ela estiver fora. Nesse momento, Yui aparece atrás dele e o conquista, pedindo para ele ajudá-la com algo que o professor pediu para ela fazer. Então, eles vão a um café, o que confunde Junichi, que pensa que deveriam ajudar o professor. Mas ele se lembra do que Shinpei lhe disse sobre garotas sérias. No entanto, Yui está aqui apenas para conversar e pergunta a ele sobre seu relacionamento com Yukana. Junichi revela que está namorando com ela, e ao ouvir isso, Yui fica chateada. Enquanto isso, Shinpei está fazendo trabalho de detetive observando Boa, e quando a ouve falar sobre seus escravos, percebe quem Boa realmente é. No dia seguinte, Yukana só pode assistir enquanto Yui fica admirando seu namorado, Junichi, o que deixa Yukana com ciúmes. No entanto, escondido deles, Shinpei está tirando uma foto de Yui sem que ela saiba. Então, Shinpei reúne os rapazes e revela que ele sabe quem é Boa. Enquanto eles ficam animados, querendo saber o número de identificação social dela, Shinpei diz que Boa está mais perto do que eles pensam. Ele revela uma foto de Boa e Yuei lado a lado, e toca para eles uma gravação de Boa falando sobre seus escravos. Eles percebem de quem ela estava falando, e depois de comparar as duas fotos, veem que Yuei é Boa. De repente, Hanko aparece, o que os assusta e exige que contem tudo sobre Yuei. Mais tarde, Yui ainda está olhando para Junichi, o que deixa Yukana com ciúmes e faz com que ela vá para casa com suas amigas em vez de Junichi. Yui pede outra ajuda a Junichi, mas desta vez ela o arrasta para o telhado, o que confunde seu cérebro de macaco Skibidi sobre o que está acontecendo. Ela começa a tagarelar sobre como na verdade o ama e quer ser sua amante que espreme seu creme toda noite.
No entanto, ela também pede para ele terminar com Yukana para que seu pepino seja exclusivo para Ui. Junichi recusa sua proposta, dizendo a ela que os pudins de Yukana são melhores do que seus cartões planos, e isso a irrita. Yui mostra sua verdadeira face, dizendo a Junichi que, como seu cachorro, ele não deveria estar pulando na perna de outra garota, e sim amá-la apenas. Para chantageá-lo, Yui mostra uma gravação de vídeo do encontro deles no café, dizendo a Junichi que ela mostrará o vídeo para Yukana se ele não terminar o namoro. Assim que Junichi está prestes a ceder, seus heróis aparecem na forma de Hanko e os três patetas, que saltam e caem desajeitadamente, exceto Hanko. Ui começa a insultar Hanko, dizendo a ela e suas bochechas de bronzeado falso para irem embora, mas isso apenas deixa Hanko ainda mais ansiosa para fazer Ui gritar. Ela sussurra no ouvido de Ui, revelando que a conhece como boa, e isso abala completamente o coração de Bimbo de Ui. Ela entrega a gravação a Junichi e passa pelos verdadeiros heróis, os três idiotas, antes de esquecer sua derrota. Embora no fundo Hanko queira bater em Junichi, ela diz que não quer que Yukana fique triste, por isso decidiu ajudá-lo. Nesse momento, Yukana aparece e pede a Junichi para irem juntos para casa. No caminho, Junichi assegura a Yukana que ele e Ui não têm nada. Mas Yukana não está nem um pouco preocupada, pois ela sabe que Junichi só faz besteira com ela. Na manhã seguinte, Junichi sonha que Yukana o acorda e também o seu pequeno amigo da cama. Mas, justo quando ele está prestes a seguir em frente, ele acorda e segura outra pessoa. Ele vê uma garota que não reconhece na cama. E quando ele pergunta quem ela é, ela fica chateada. A garota diz a ele que é Nene, sua amiga de infância com peitos maiores que a cabeça. E isso choca Junichi sobre o motivo de ela estar em seu quarto. Então, a caminho da escola, Nene se recusa a soltá-lo, e Junichi está preocupado que alguém os veja. Nesse momento, os garotos aparecem, e ao verem Nene com suas boias, ficam com ciúmes dele, perguntando aos deuses do anime por que Junichi fica com todas as garotas enquanto eles passam fome. Eles pedem a Junichi para apresentá-la, e quando Nene revela que é amiga de infância dele, eles saem correndo, xingando Junichi e suas namoradas. Mais tarde, Junichi encontra Ui, que voltou a ser falsa, em frente aos armários, e ela pede para ele não contar a ninguém sobre o que aconteceu. No entanto, Nene reconhece o cheiro de uma garota nele, e quando Nene entra, percebe que é o cheiro daquela anã com bexigas. Elas se olham, e Nene consegue ver através de Ui, então começa a zombar dela. Na aula, Junichi está completamente exausto após lidar com tanto andamento da trama, e quando Yukana o cumprimenta, ela vê o quão cansado ele parece. Para animá-lo, ela o convida para sair com ela no fim de semana, e isso traz de volta o ânimo de Junichi. Então, Junichi almoça com Yukana e Hanko, onde Yukana enfia seu pão na boca de Junichi para que ele possa sentir o que uma mulher sente. Naquele momento, Nene aparece e fica amiga de Junichi. Ela lhe dá um biscoito caseiro e o lambe para sentir seu suor masculino. Mas Yukana não gosta de ver isso. Hanko pergunta a Junichi quem é essa anã desproporcional, e Junichi percebe que está encrencado. Ele imagina Hanko batendo nele no ringue e finalmente levando Yukana para ela. No entanto, Yukana reconhece quem Nene é depois de ver como são enormes seus peitos, dizendo que ela é fofa. Nene tenta afirmar sua dominância, mas Yukana não se abala com nada que Nene tenta. Então, Nene começa a procurar algo que seja melhor do que o de Yukana. Ela percebe o que é e inicia uma batalha entre 4 balões, provando a Yukana que os dela são superiores. No entanto, Yukana está divertida e chama Hanko para se juntar. Junichi começa a filosofar, pregando como todas as guerras na história terminariam num piscar de olhos se as pessoas vissem o que as garotas estão fazendo com seus cachorrinhos. Nene fica brava com isso e acusa Yukana de ser falsa, dizendo que ela está apenas brincando com Junichi depois de saber que ele não consegue conquistar nenhuma garota. Yukana fica chateada e pergunta por que ela pensa assim, e Nene diz que é porque ela conhece Junichi há mais tempo que qualquer um. Isso insulta Yukana, então ela chama Nene, dizendo-lhe que se ela conhece melhor Junichi, ela deve saber que, no fundo, Junichi é um machista doente que qualquer mulher ou homem adoraria aplaudir. Aquela noite, enquanto assistia a um arco, Junichi vai dormir. De repente, Nene surge debaixo do cobertor, querendo o pepino dourado de Junichi. Ela fica ainda mais agressiva, o que provoca uma batalha na cabeça de Junichi entre o Junichi Simp e o Junichi Chad. O Junichi Simp luta pelo prazer de bater palmas, mas o Junichi Chad luta pelo precioso relacionamento que Junichi tem com Yukana. O Junichi Chad se transforma em Super Saiyan, derrota o Simp e declara a todos os Junichistas que eles permanecerão perdedores virgens até que Yukana decida mudar isso. Junichi cobre Nene e diz a ela que não pode fazer isso, dizendo que, porque a valoriza, ele se recusa a tirar vantagem da vulnerabilidade dela apenas para satisfazer seus desejos. Aqui, Nene se lembra do passado quando Junichi era um perdedor covarde, mas agora percebe que o que Yukana disse era verdade,
e que Junichi é um Sigma Chad que qualquer mulher adoraria conquistar. Na manhã seguinte, Yukana tenta animar Junichi usando seu corpo, mas quando ele não reage à sua tentativa, ela empurra sua cabeça em seus seios e finalmente consegue a reação que queria. E aqui, Junichi percebe que ela esteve preocupada com ele o tempo todo. De repente, Nene aparece motivada e declara guerra a Yukana, afirmando que se tornará uma garota mais legal do que ela para roubar Junichi e seu lindo pepino dourado. E Yukana sorri com sua declaração. Dias depois, Shinpei apresenta Junichi ao jogo do rei, dizendo que ele pode usar esse jogo para chegar até as bochechas doces de Yukana. E quando ele pergunta como fazer isso, eles explicam que podem trapacear o jogo do rei para ele se ele conseguir reunir todos para sair juntos na casa de Yukana. No almoço, enquanto Yukana está contando a ele sobre planos para o verão, ele se distrai, o que a irrita. Querendo passar um tempo a sós, ele pergunta se pode ir à casa dela, e Yukana diz felizmente que ele pode ir. No entanto, Junichi acrescenta que outros irão se juntar, e enquanto Yukana concorda, ela fica chateada, pois queria estar a sós com ele. Então Yukana diz a ele que antes dos outros chegarem, eles terão algum tempo a sós. E Junichi começa a imaginar Yukana tão sedutora como sempre em cima dele, querendo fazer yoga quente. Yui aparece ao lado dele e pergunta por que ele está tão feliz agora. Ele revela sobre o encontro na casa da Yukana, e ao ouvir isso, Yui se aproxima dele querendo participar, fazendo com que Junichi ceda e a inclua também. Então Junichi vai para a casa de Yukana, onde ela precisa trocar de roupa primeiro. Ele começa a considerar dar uma espiada, e enquanto Yukana o encoraja a fazê-lo, ele nos decepciona a todos nós, degenerados, por não o fazer. Ele entra no quarto perfumado e bonito de Yukana, com ela esperando por ele, sentada no chão. Ele a olha de cima a baixo, percebendo como é um idiota sortudo por conquistá-la. No entanto, ela não é contra, e quando ela sussurra em seu ouvido dizendo que os pais dela não estão aqui, ele percebe que ela realmente quer que eles fiquem sozinhos. Junichi começa a se arrepender de ter convidado os outros, mas Yukana aproveita a chance enquanto ainda estão sozinhos e pede para ele balançar seus seios. Mas assim que ele está prestes a fazer isso, as garotas chegam, impedindo que Mini Yukane seja feito. Hanko pergunta aos dois pombinhos o que eles estão fazendo, e Yukana garante a ela que está apenas provocando Junichi, alegando que Junichi é muito covarde para conseguir dar conta do recado. Nene pula em Junichi com seus planos, enquanto Yui acerta o rosto feio de Junichi com o joelho sem motivo. Hanko se pergunta por que a chatinha da Yui está aqui com eles, e Yui diz para essa garota intrometer-se nos seus próprios assuntos desagradáveis. Minutos depois, os rapazes chegam parecendo fãs de anime que são guerreiros de teclado. Junichi apresenta seus amigos às meninas, e Shinpei sugere que eles deveriam jogar o jogo do rei. Pois sente desconfiança de que os garotos querem algo indecente, mas depois de ouvir isso, tanto Nene quanto Renko concordam em jogar, pois Nene quer devorar o cachorro quente de Junichi. A primeira rodada começa com Keigo sendo o rei, e ele ordena que o número 2 dê um tapa no número 5. E então Renko dá um tapa em Junichi, deixando uma marca em seu rosto. Mesmo com dor, Junichi fica feliz em saber que eles não estão fazendo nada estranho. Mas Shinpei o assegura que a diversão ainda está por vir. A segunda rodada começa com Yukana sendo a rainha, e ela ordena que o número 1 se apresente com voz de bebê. Acontece que é a Yui, então Yui se apresenta como um bebê. A terceira rodada começa com Yui se tornando a rainha, e ela ordena que o número 6 faça uma pose como se quisesse ter suas tripas reorganizadas. Acontece que é a Nene, e ela faz isso perfeitamente enquanto quer que Junichi preste atenção. O jogo continua com cada rodada ficando mais louca, mas na rodada final, Shinpei diz a Junichi que está planejando fazer com que Yukana dê um beijo em Junichi. Ele conta a Junichi seu método de trapaça, mas depois de ouvir, Junichi se sente em conflito. A última rodada começa com Shinpei como o rei, e ele ordena que o número 1 o beije, enquanto o número 2 beija o número 3. No entanto, todos os números acabam por ser os meninos, e Shinpei percebe que Junichi passou a perna nos meninos só para afastar as meninas dos lábios nojentos dos meninos. As meninas encorajam esses caras machões a se beijarem, e enquanto Junichi beija Shinpei com dificuldade, Minora dá a Keigo um beijão francês especial. Então, as meninas reconhecem o quanto se divertem enquanto os meninos ficam traumatizados depois de provar os lábios de seus colegas. No entanto, Yukana sussurra para Junichi, agradecendo por salvá-las, e ele percebe que Yukana sabe o que aconteceu. Com o vínculo que criaram, Yukana sugere que todos passem as férias de verão juntos em algum lugar, mas Nene e Junichi informam os outros que estão sem dinheiro. Então, Yukana sugere uma ótima ideia. Eles devem encontrar empregos de meio período juntos para ganhar algum dinheiro. Dias depois, os garotos comemoram o fato de que vão passar o verão com as garotas e suas bochechas doces. Eles discutem empregos de meio período e Shinpei, sendo o cara popular que é, começa a sugerir empregos para seus amigos. Ele se dá e Keigo um trabalho na loja de anime enquanto envia Minoru para ajudar na creche. Quando chega a vez de Junichi, ele sugere um maid café,
E embora Junichi não se sinta confiante em usar cosplays, Shinpei diz a ele que será o staff da cozinha. Então, eles começam a trabalhar onde Keigo e Shinpei trabalham sob a supervisão de Sam Jackson como seu chefe, e embora tenham dificuldades no primeiro dia, conseguem terminar o dia. Enquanto isso, Junichi chega ao Maid Café, e ali, os deuses do anime o abençoam, já que todas as garotas trabalham lá como atendentes. O gerente aparece e, em vez de dar instruções, ele apenas encara as meninas como um depravado com um sorriso no rosto. Mas quando chega ao Junichi, ele manda o seu rosto abatido começar a trabalhar. Então a loja abre e um dos clientes pede para Yukana lançar algum feitiço mágico para melhorar o sabor da sua comida. E Yukana faz isso enquanto espalha seu suor, o que faz a comida ficar mais saborosa. Enquanto isso, Yui luta em seu trabalho e escorrega no chão, revelando suas gloriosas listras azuis. Nesse momento, um cliente derrama sua bebida na frente de Hanko, e quando Hanko a limpa, ele se distrai com a bela visão à sua frente. Ele fica mais ousado e pede a ela para limpar o creme, mas em vez de ter sorte, Hanko mira no seu pequeno jovem. Dias depois, Shinpei começa a cozinhar no seu trabalho, mostrando tanto a Keigo quanto ao seu chefe que sua mão magra pode tanto capturar vilões quanto trabalhar duro. De volta ao café, Junichi acidentalmente entra enquanto Yui está trocando de roupa, e ela o esbofeteia por estar de olho nela sem atributos. Dias depois, o ar-condicionado está quebrado, e enquanto Yukana não aguenta o calor, ela vê a bebida de Junichi e toma um gole para se refrescar. Junichi fica nervoso com o fato de ser um beijo indireto. No entanto, quando ele está prestes a tomar um gole, Hanko entra, fazendo-o derrubar a garrafa. Na loja de anime, Shinpei foi promovido a gerente e começa a dizer às pessoas o que fazer como se fossem seus escravos. Dias após dias de semanas de trabalho, eles chegam a uma semana antes da viagem à praia no verão. Naquela noite, Junichi vai dormir pensando em como finalmente será o último dia de trabalho amanhã. No dia seguinte, Junichi chega ao café com as garotas fantasiadas e Yukana explica que hoje é o dia do livro, onde as garotas irão ler livros para os clientes. Yui experimenta lendo um dos livros, mas enquanto lê, percebe que algo está errado. Yui rejeita essa degeneração e vai procurar o gerente, deixando Junichi e as garotas com os livros. Nene fica curiosa e lê um livro diferente, onde é uma história sobre como Deku fica com a mãe do Bakugou e se torna o novo pai de Bakugou. Mas enquanto ela lê, Yukana sente-se estranha por dentro. Hanko pega o livro de Nene, e porque quer fazer Yukana ficar envergonhada na frente dela, Hanko continua a história de Nene. Mas ela adiciona sons felizes para torná-lo mais real. Vendo como Junichi está gostando disso, Yukana se junta querendo fazê-lo gritar e ela começa a ler uma história sobre como quando Peppa Pig vai para a escola, Junichi diz para eles pararem, repreendendo essa degeneração. Nesse momento, o gerente aparece, querendo que eles continuem, mas Junichi o chama de esquisito e exige que a leitura do livro pare para evitar que as garotas sejam humilhadas. Nesse momento, Yui entra com um telefone na mão, dizendo ao gerente que o proprietário quer falar. Ele conversa com os proprietários e é repreendido por este evento, o que o faz ter que pará-lo. Todos elogiam Yuri por salvá-los enquanto Hanko está chateada porque quer ler mais aqueles livros. Depois, eles recebem seus salários e vão para casa. E durante a caminhada, Yukana diz a Junichi que ele estava muito atraente defendendo as garotas contra o gerente, dizendo que quase implorou por seus bebês. Junichi então pergunta a ela quais outros empregos ela gostaria de tentar. E ela diz que adoraria trabalhar em um karaokê ou em um restaurante familiar e que quer que ele se junte. De repente, ela para e diz que embora estejam indo para a praia com os outros, ela também quer ir a algum lugar apenas os dois um dia. Dias depois, as férias de verão chegam e os meninos estão na praia, animados e comemorando o fato de que vão passar o dia com as garotas de biquíni. Renko aparece primeiro com seu biquíni azul bebê, e o Nene aparecem como uma dupla contraditória, onde uma está levando boias, enquanto a outra é tão lisa quanto o papelão. Mas para os rapazes, todos os tamanhos são bons tamanhos. Nene agarra-se a Junichi, querendo que ele ceda, mas quando ele está prestes a fazer isso, Yukana entra, que abençoa nossos olhos virgens, e Junichi reconhece que ela é a mais voluptuosa e mais rica em enredo. Junichi começa o dia preparando uma cadeira para Yui, mas quando Yukana o chama para a água, ele se junta a ela e deixa Yui sozinha. Eles brincam de briga na água, molhando-se ainda mais, e Nene pula nas costas dele para fazê-lo sentir o que as nuvens sentem. Yui aparece com uma pistola de água para se juntar a eles, e avisa que com ela, eles vão ficar ainda mais molhados. Enquanto isso, os rapazes estão em terra guardando a bolsa. Mas, embora não tenham tanta ação quanto Junichi, estão ocupados olhando para as garotas à volta da praia. Então Junichi e as garotas jogam vôlei de praia, e quando a bola sobe, Hanko acerta no rosto de Junichi e se desculpa dizendo que se empolgou jogando com a bola. Hanko diz a Yukana que elas deveriam encontrar jantar para todos, e enquanto ambas estão longe, Nene sugere que deveriam fazer um castelo de areia.
Mais tarde, eles conseguem construir um grande castelo de areia, mas de repente Yukana e Hanko estão entre alguns caras que querem um pouco das suas atenções. Junichi vai até ela, sentindo-se inseguro, mas quando Yukana o vê, ela e Hanko rapidamente vão embora com Junichi. Mais tarde, Yukana pede a Junichi que passe protetor solar em suas costas, e Junichi percebe que chegou a sua hora. Hanko dá um passo adiante e se vira de frente, pedindo que ele faça o mesmo por ela. Yukana fica com ciúmes e segue o exemplo, deixando Junichi perdido no jogo. Enquanto seu subconsciente enlouquece, ele aplica seu protetor solar branco e cremoso e, com sua técnica poderosa, espalha por todas as costas das duas garotas. Enquanto isso, os meninos ainda estão deprimidos pelo fato de não terem conquistado nenhuma garota, mas Shinpei anima o grupo dizendo que tem um plano para a noite e que precisam do Junichi para isso. Durante o jantar, enquanto Junichi está aproveitando sua comida com as garotas, Shinpei o chama. Ele diz a Junichi que, como meninos, eles precisam que ele faça um favor para o plano mestre no final. Mais tarde, enquanto as meninas se preparam para o banho nas águas termais, Shinpei está preparando ferramentas de espionagem para ele e os rapazes para poderem espiar as belas nádegas das meninas e a cremosa. Melões. Junichi tenta mudar a opinião deles, mas eles dizem que, se ele não se juntar a eles, é porque gosta de engasgar-se com salsichas. Keigo o tenta, perguntando se ele não quer ver os gêmeos leitosos de Yukana, mas Junichi lhes diz que é porque ele quer tanto ver, ele quer que seja especial. Nas fontes termais, as meninas estão se divertindo sem se preocupar, mas quando Ui expressa sua preocupação com tarados. No entanto, Hanko as assegura que o próprio Nick Fury guarda o lugar, pois leva sua segunda emenda para todo lado. Hanko começa a brincar com Yukana, colocando o L em LGBT. Mas quando Yukana aponta que Nene tem globos de neve maiores, ela muda de alvo. Yukana se junta a Hanko para enganar a pobre Nene, deixando Ui sozinha com sua TV de tela plana. Yukana também mostra a ela um pouco de amor, e Yukana diz a Ui que está realmente muito feliz por ela estar lá com elas. Na floresta, os meninos estão a caminho das termas e encontram uma armadilha montada pelo estalajadeiro. Junichi vê a chance de sabotar todo o plano, então ele entra na armadilha. No entanto, a armadilha acaba sendo falsa e foi colocada por Shinpei como um teste de lealdade. Eles atiram em Junichi, o perseguem e enquanto ele continua correndo, ele acaba caindo de um penhasco. Com Junichi fora, os rapazes continuam sua empreitada, mas encontram armadilhas de verdade. Keigo diz a Shinpei que deveriam recuar, mas Shinpei se recusa a fazer isso, pois seu objetivo de ver um par de lindas bochechas está perto de se tornar realidade. Eles entram na Matrix e passam por todas as armadilhas, mas Shinpei é atingido por flechas e cai dramaticamente nos braços de Keigo. Shinpei diz a Keigo para terminar a missão e entrega a ele a câmera para gravar as garotas. E enquanto Keigo está motivado a fazê-lo, ele pisa em uma mina terrestre que aciona os fogos de artifício que as meninas estão apreciando agora. Horas depois, Junichi acorda no colo de Yukana e ela diz que o encontraram desmaiado na praia, enquanto os outros meninos estão desmaiados em seu quarto. Ambos aproveitam a vista noturna e Yukana expressa como ela está feliz por fazer esta viagem. Depois de ouvir isso, Junichi reúne sua coragem e a convida para ir novamente, apenas os dois. Yukana sorri e pergunta a Junichi qual seria o encontro dos sonhos dele, e ele diz que adoraria uma noite romântica em um parque de diversões. Eles desfrutam da companhia um do outro, e as meninas só podem assistir percebendo a quem pertence o coração de Junichi. Dias depois, eles encontram o velho amigo de Yukana, Dai, que parece que vai flertar com sua mãe e se tornar seu pai. Ele conversa com Yukana para relembrar os velhos tempos e a convida para almoçar com ele e outros amigos de infância. Yukana concorda enquanto Junichi fica ao fundo, inseguro. Dai pergunta a Yukana quem é o cara feio lá atrás, e Yukana apresenta Junichi a Dai como seu namorado. Dai sorri com essa afirmação, e quando o casal sai, Dai lambe os lábios, se perguntando que tipo de relacionamento eles tinham. Junichi imagina Dai flertando com Yukana apenas para beijá-la depois. Ele bate a cabeça em uma placa de rua e pergunta a Yukana sobre ele. Junichi expressa o quanto se sente inseguro, afirmando que Yukana ficou envergonhada ao apresentá-lo a Dai. Yukana pergunta a Junichi se ele realmente se sente assim, e quando ele diz que sim, Yukana fica chateada e vai embora para casa. À noite, Junichi vê Mal falando sobre o quanto se divertiu na viagem. E no dia seguinte, os garotos estão do mesmo jeito após verem bochechas doces e molhadas balançarem na praia. Shinpei agradece a Junichi pela viagem à praia, mas Junichi está desanimado na sua mesa. Então Shinpei se transforma em um amigo e diz para ele abrir o coração para ele e os garotos. E Junichi explica o que aconteceu. Junichi conta a ele sobre Dai, e Shinpei o avisa sobre se tornar um corno. Shinpei diz a Junichi que ele pode gostar de ver sua garota sendo pega por outro cara e que Dai provavelmente tem um grande talento que fará Yukana gritar, mas Junichi o chama de idiota, pois ele não tem esse tipo de desejo. Nesse momento, Yukana entra, e quando ela ignora Junichi, Shinpei avisa que se ele não fizer nada,
Junichi perderá a futura mãe dos seus filhos. Junichi planeja falar com ela depois da escola, mas quando tenta e a convida para irem juntos para casa, Yukana rejeita, dizendo que quer sair com seus amigos de infância. Ela vai embora, e enquanto os garotos riem dele, levam Junichi para o karaokê. Lá, eles cantam músicas depressivas, e quando uma garota aparece na tela, Junichi lambe, pensando que é Yukana. Shinpei o soca e diz a Junichi para parar de ser um perdedor fraco e pedir desculpas a Yukana mesmo. Se ele não estiver errado, ele fica animado com isso, mas em sua caminhada, ele vê Yukana e Dai juntos em um café. Ele se despedaça e começa a voar para o céu, vendo sua garota com outro cara. No dia seguinte, Junichi pensa que talvez Yukana tenha apenas brincado com seus sentimentos esse tempo todo e que ele agora está pronto para voltar a ser o perdedor que era antes. Mas ele de repente deixa cair uma lágrima e percebe que realmente a ama. Yukana o cumprimenta e fica feliz em ver Junichi se arrependendo do que fez de errado. Mas Junichi lhe conta sobre o que viu ontem e pergunta a Yukana por que ela estava sozinha com Dai. Ela revela que conversou com Dai para atualizar as novidades depois que os outros foram embora. Mas Junichi se recusa a acreditar no que ela está dizendo e acredita que ela está traindo. Junichi lhe diz que já teve o suficiente das bobagens dela em fazer um perdedor virgem como ele se apaixonar por uma traidora como ela. Junichi vê uma expressão dolorosa no rosto dela e foge, perguntando-se por que ela olhou para ele assim. Na escola, Junichi e Yukana estão ignorando um ao outro, e Yui percebe isso. Ela pergunta a Junichi o que aconteceu, e ele diz a ela que não entende os sentimentos de Yukana e por que ela namorou com ele em primeiro lugar. Junichi continua falando sobre como Yukana estava apenas brincando com seus sentimentos e que é impossível para uma garota como ela realmente amar um perdedor como ele. Yui fica irritada e diz a Junichi para calar a boca, e que ele deveria se importar mais com os sentimentos de Yukana em vez de ser egoísta. Depois Nana pula nas costas de Junichi, perguntando o que há de errado, e ele tenta desviar a atenção dela. Mas Nene o conhece melhor do que ninguém e exige que Junichi lhe conte. Depois que Junichi conta a ela o que aconteceu, Nene diz para ele parar de ser um idiota egoísta ou ele acabará tendo ela como mãe de seu bebê. Aquela noite, Junichi assiste a transmissão da Boa onde ela fala sobre Junichi e como se apaixonou por ele mesmo, ele estando comprometido. Yui chora e diz na sua transmissão que deseja que o cara por quem se apaixonou volte a ser legal em vez de um idiota. Junichi percebe seu erro e pede aos garotos para conversarem amanhã, enquanto Yukana está em seu quarto, sozinha e deprimida. No dia seguinte, Yukana conversa com as garotas sobre Junichi, começa a chorar e não consegue expressar seus sentimentos corretamente. Depois de ouvir isso, Hanko os deixa porque quer enfiar o punho no traseiro de Junichi. Em algum lugar de um restaurante, Junichi está com os meninos. Nesse momento, Hanko entra furiosa, querendo fazê-lo gritar de dor e o repreende por ser um namorado egoísta e patético que fez Yukana chorar. Junichi concorda com todos os insultos dela e diz ao mundo inteiro que vai ficar com Yukana para que ela fique com ele em vez de algum cara idiota, e Hanko fica feliz ao ver que Junichi realmente tem coragem. Nesse momento, Dai e seus caras entram no restaurante e se sentam perto deles. Os NPCs começam a falar sobre o quanto Yukana é gostosa e o quanto Dai quer desfigurar o rosto delas. Dai acrescenta que depois que ele terminar, os caras podem se revezar com ela. Junichi ouve cada palavra e ao se lembrar de todos os momentos incríveis que teve com Yukana, fica com raiva. Hanko está prestes a partir para a briga, mas Junichi a impede e lida com esses idiotas ele mesmo. Junichi exige que Dai retire o que disse, mas Dai insiste no que falou, e afirma que Yukana é do tipo que se tornará um banheiro público no futuro. Junichi segura Dai pela gola, dizendo que Yukana não é esse tipo de garota, mas Dai está cansado das besteiras de Junichi e chama seus amigos para levar a discussão para fora. Eles cercam Junichi. E quando Junichi tenta atacar Dai, ele desvia da tentativa fraca. No entanto, Junichi o empurra e morde sua perna, exigindo que Dai nunca mais se aproxime de Yukana. Dai implora para seus capangas ajudarem e eles pisam em Junichi, mas Junichi se recusa a soltar sua mordida poderosa. Ele morde ainda mais forte e Dai grita alto de dor, mas Junichi exige que Dai prometa. Dai promete nunca mais se aproximar de Yukana, e quando Junichi acredita nele, leva um chute no rosto. De repente, Hanko entra na briga e coloca um dos capangas em uma chave. Eles tentam atacá-la, mas Hanko bate neles como se fosse um pai bêbado. Os outros caras ficam com medo dela enquanto Dai se aproxima de Hanko e começa a encará-la de maneira estranha. Ela é cercada por eles, mas antes que algo aconteça, os meninos aparecem para salvá-la como verdadeiros heróis. Eles dizem a Junichi para parar de ser um covarde e ir atrás da sua garota, Yukana. Ele diz que os ama e vai em direção a Yukana, deixando-os enfrentar Dai e seus capangas. Enquanto corre, Junichi tenta ligar para ela, mas Yukana está no café ignorando suas chamadas. Não lhe resta escolha, então Junichi manda uma mensagem para Yukana dizendo para encontrá-lo atrás da escola.
Enquanto isso, Yui e Nene falam mal de Junichi para Yukana, dizendo que ela precisa mostrar quem manda e colocá-lo na linha. Yukana expressa sua dúvida sobre se Junichi realmente gosta dela, e Nene, a pessoa que mais conhece Junichi, assegura a Yukana que apesar de Junichi ser um idiota, ele tem um bom coração. Yui pergunta a Yukana se Junichi já disse a ela como realmente se sente sobre ela, e Yukana sente que ele pode estar mentindo. Yui sugere que ela peça a Junichi para descobrir, e Yukana agradece dizendo que vai descobrir como ele realmente se sente. Enquanto isso, Renko e os caras deram uma surra nos capangas, deixando Dai como o único de pé. Ele pede desculpas e implora por misericórdia, mas Renko e os rapazes não acreditam em suas palavras. De repente, aparece uma criança irritante que os distrai e Dai vê sua chance de fugir, empurrando a criança para o chão. Minoru ajuda a menina a se levantar e Dai o zomba por serem idiotas. Mas Minoru se levanta e se transforma totalmente em Choji, pois ele acredita em proteger as crianças. Minoru o persegue e Renko pega a Dai também. Pare-o! Ela empurra a Dai para um canto e o provoca, dizendo que caras como ele decepcionam na cama frequentemente, e Renko chuta suas joias preciosas. Renko pisa em seu pescoço e abre uma oportunidade para soltar Minoru. Minoru enlouquece e arranca o pequeno órgão de Dai. Enquanto isso, Junichi espera por Yukana atrás da escola, onde ele uma vez confessou seus sentimentos por ela. Ele recebe uma foto dos rapazes mostrando que os losers derrotaram os Morons e Junichi fica esperando Yukana. Junichi lembra dos melhores momentos do ano passado e vê que Yukana está no centro de tudo isso. Neste momento, Yukana aparece e Junichi se ajoelha para pedir a ela para namorar com ele. Yukana implora para Junichi se levantar, mas Junichi se recusa, continuando a dizer a ela o quão egoísta e fraco ele é como pessoa. Ele expressa como ele já foi uma pessoa terrível que só queria transar para perder a virgindade, mas agora ele mudou. Junichi expressa o quanto ama Yukana, e quando ela pergunta o que ele ama nela, Junichi diz que não pode viver sem ela e seus lados bons e ruins. Yukana se encanta novamente e se apaixona de novo. Ela diz para ele se levantar, e quando pergunta por que ele está propondo novamente, Junichi diz que quer declarar seus sentimentos de forma adequada. Yukana convida ele para um encontro e ele aceita. Depois eles se encontram, e Yukana veste as roupas que ele escolheu para ela, ao que Junichi diz que ela está perfeita. Yukana o leva a um parque de diversões para o encontro, revelando que se lembra de quanto ele quer isso. Eles andam nos brinquedos, casas assombradas e carrosséis como amantes que têm seus próprios mundos, e depois de algumas horas fazem uma pausa. Depois eles vão ao fliperama procurar cabines telefônicas e quando encontram, Junichi se distrai com todos os casais ao redor. Ele percebe que a Yukana agora está desaparecida e ao procurá-la, acidentalmente esbarra em um casal se beijando. Junichi pensa consigo mesmo que Yukana pode querer fazer o mesmo, e ela surge atrás dele, repreendendo-o por desaparecer. Ela o leva para uma cabine de fotos, e lá, a cabine pede que eles se beijem para a foto. Yukana diz para ele fazer isso, e quando Junichi vai para o beijo, ela o engana e faz ele fazer um bico de pato para a foto. Mais tarde, eles apreciam a paisagem do pier. E aí, ela entrega a ele a foto. Então ela se aproxima dele e pede a Junichi para voltar aqui no próximo ano com ela e nos anos que virão. Junichi pergunta a ela por que ela confia tanto nele, mas em vez de responder, Yukana o beija profundamente. Ela foge, deixando Junichi confuso. Mas enquanto corre, Yukana cora, pois não consegue acreditar em como ela é uma boba apaixonada por Junichi. No dia seguinte, Junichi agradece a Yui pelo conselho, mas ela dá todo o crédito a ele por conseguir resolver seus problemas. De repente, Nene pula em suas costas e aponta como ele de repente parece mais bonito, o que Yui também nota. Renko aparece com Yukana ao seu lado, e Yukana olha para Junichi com um olhar cheio de amor, ao qual Junichi cede. As garotas veem isso acontecendo e exigem que eles contem tudo, mas Yukana o puxa para longe delas e foge com ele para manter o romance deles vivo e em segredo. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.